Eu tenho falado isso no começo aqui. Deixa eu até marcar aqui, ó. Deixa eu ver, ele tá com 19 minutos agora. Colocar isso aqui no começo, que eu assisti. O vídeo dele, a análise dele foi muito boa. O problema é, análise grande, o vídeo dele já tinha 40 minutos, então se eu falasse ia ficar 2 horas. E eu não tinha muito a acrescentar. Eu não tô no meu lugar de fala, mais no sentido da, na minha sapiência, eu não tenho o que adicionar. Né, ou nada tão diferente do que eu fiz nos meus 2 vídeos. É 3 horas de vídeo de eu destrinchando essa série. 3 horas de argumento. Pra tu achar que, isso é medíocre. Opa, pessoal, lê aqui. E no vídeo de hoje, vamos falar mais uma vez sobre Devil May Cry, só que não só sobre Devil May Cry, mas sim sobre essa leva de adaptações que eu chamo de... Eu gostei do pessoal que me elucidou, porque eu falei sem pensar e o pessoal... Essas levas de adaptações que são parasitas da criatividade, né? Ele falar sobre o Ed Shankar, né? Com o maior troll de todos. Então bora lá. A animação da Netflix de Devil May Cry, em grande parte, deixou os fãs da franquia original ou extremamente decepcionados, ou simplesmente cheios de raiva. Um lado bom da série, independente da opinião sobre sua qualidade, foi que a franquia teve um pequeno ressurgimento, e novos olhos foram... Sinceramente, isso é irrisório. É o pessoal que ou foi fazer um detox. Isso daqui e um post de 20 anos da franquia, qualquer coisa oficial. Isso é a mesma coisa, é nada. Né? Não significa basicamente nada. Pelo menos serviu para dar uma revitalizada. Nesse nível, pô. Até porque não existe imagem negativa, não é? É tipo o pessoal falando, igual aconteceu com a Marvel. O filme é ruim, mas pelo menos é pra deixar o universo vivo. Tá aí, ó. O flop atrás de flop. O que aconteceu? Não é porque a imagem é a última coisa que você sente ao ser destruída por franquias medíocres pra ruim, que você não pode colocar. Toma cuidado. Então, esse negócio de ser utilitarista, eu estou vendo algo positivo, não quer dizer que não há algo negativo sendo construído. Belezinha? Lembrem disso, tá? Pô, minha carinha não tá legal aqui, não. postos à franquia principal, que é o importante. Mas para sermos sinceros, o jogo do Esquadrão Suicida fez as vendas da série Arkham aumentarem, porém muitas pessoas que acabaram curtindo... Quanto aumentaria mais se o jogo fosse bom? Pô, se o que você me traz de positivo, um post da produtora. Pô, imagine se em vez de gastarem milhões com essa coisa nojenta dessa série, fizesse um novo jogo. Fizesse uma DLC, me diz. Ali é porque é para um público diferente, é para um público mais enorme. Aí que você falou, beleza. E a imagem negativa? Eu já falei. Quando eu assisti a série do Tomb Raider, achei tão chato que eu peguei ranço de pegar outro jogo da franquia pra assistir. Eu só tinha jogado um. Aí eu fui lá assistir, mano, que negócio chato. Aí o meu medo, como alguém que não é cara, eu não sou o cara dos games. O meu padrão de consumo de videogame é muito baixo, né? O videogame que eu mais joguei na minha vida foi PlayStation 2 e eu não tinha memory card. Então a maioria dos jogos que eu jogava ou era aquele emulador do Super Mario com 9.000 jogos, 9.000 jogos, mas eu só jogava Super Mario. Acho que é Super Mario, Tartaruga Ninja e o Hakusho, que eu nem sabia o que estava fazendo, gostava das animações. E um Forza, por exemplo. Jogos que não importava, porque eu não tinha memory card. E no 360 eu já estava um pouquinho mais velho e eu só jogava com meu irmão, que FPS. O Modern Warfare, o modo zumbi e aquele lá que era um modo de bot vindo pra você, porque se eu jogasse contra o meu irmão, tipo Halo que a gente jogava, meu irmão me arregaçava. Eu dava um passo assim no mato e meu irmão... Pá! Então eu não sou o cara dos jogos. Aí o meu medo é, mano, e se essa porra for uma adaptação fiel? E se isso for a tradução de algum sentimento da série? Que lixo, porra, não vou querer nunca mais. Isso pode acontecer, porque quase aconteceu comigo. E olha que eu sou um cara. E quando eu vi a série mal feita, o meu primeiro pensamento foi, tá bom, isso pode ser uma adaptação ruim. Talvez não represente a série. E a pessoa que não vê desse jeito? Porque o meu arquétipo, eu valido por mim, mas pessoas diferentes de mim, sem dúvida, existem. A série, atacam as pessoas que pensam o contrário e vice-versa. Alguns variam desde afirmar que a animação nunca foi feita para os nerdolas e fãs da franquia. Uma afirmação... puta que pariu. Porra, gente, pelo amor de Deus. Mas eles disseram... Vamos lá. Pesquisa o que são padrões sombrios e viéses cognitivos. Pegue reimaginações de verdade. Alice no País das Maravilhas. Quando você vai fazer uma reimaginação e você não quer que a pessoa vá com o preconceito, porque o preconceito vai te atrapalhar, não. Essas reimaginações que a Netflix faz é pra gerar ódio, é pra gerar hype, é pra te buscar através de um primeiro episódio e vender uma trama genérica depois disso, no máximo com o último episódio, tendo algum link emocional. É para usar o seu sentimento como mercadoria, como validador e brincar com seus sentimentos. É para isso que serve, tá bom? Porque quando você pega reimaginações
eles mudam traço, eles mudam. Mano, só pegar o próprio DMC, a nova versão, pô, os caras mudou a imagem do Dante, mudou tudo. Quando é pra ser uma reimaginação, você não usa de aspectos de nostalgia, seja visual ou de escrita. Ou seja, vamos lá, se esse DMC fosse realmente uma reimaginação, todos seriam no nível da Lady. Mas adivinha, não é o que acontece. Por quê? Porque ficaria só mais uma série adulta genérica igual 300 outras. Então eles não queriam a história de Devil May Cry, queriam um pouquinho da estética e um pouquinho da fama para vender essa mediocridade que eles venderam. E, meu Deus, é assim que a Netflix faz todas as suas nostalgias. Uau! É, gente. E é uma merda, não tem como. E não adianta você falar isso, porque adivinha, não é você que vai. Ah, mas eles falaram lá que era uma reimaginação. Primeiro, não é todo mundo que viu um post da porra do cara. Não é. Tem o trailer. Ah, então você vai falar, ah é? Pera aí que eu vou falar. Pera aí que eu tô maluco nessa desgraça. Pera aí. IMDB? É isso? Aqui. Será que não é MDB? Será que eu tô logado aqui? Que eu não quero logar aqui, não. Ah, foda-se. Ah, tô aqui. He-Man. Sabe qual é esse mesmo argumento que o pessoal tá falando? Cara, nem aparece quando você... É Mestres do Universo. Mestres do Universo. Esse argumento... Cadê? Eu acho que esse aqui, 2021. É o mesmo argumento desse corno. Mano, eu tenho um ranço desse produtor aqui, que se tem uns caras que eu daria um soco desse cara daqui, nem pelo que fez por mim, porque eu não sou fã de He-Man. Se você assistiu meu vídeo da segunda temporada de He-Man, você sabe do que eu tô falando. É a mesma pessoa falando, ai, mas é tão óbvio, não tinha He-Man no título, é Mestre do Universo, óbvio que não era do He-Man. Aí você vai pro material promocional, pro trailer e pro primeiro episódio, que é o que 90% das pessoas vai consumir, não o tweet aleatório do corno do diretor. Isso é chamado padrão sombrio. É usar viéses cognitivos pro mal. Vamos lá, cadê esse corno aqui? Mano, como eu não quero... Quem é o diretor? Merda. Eu sei qual é o rosto do cara. Cara, como o IMDb fica ruim, Jesus Cristo. Como eu não consigo ver... Então deixa quieto, é bom pra mim. É minha úlcera pra não atacar. É isso daqui, entendeu? Pontinho. A diferença é que He-Man é muito ruim. E Devil May Cry só é medíocre. Mas o sentimento é o mesmo. Deixa eu dar... Não, tem outros problemas que eu tenho com essa série, mas eu vou dar um resumo. Eu chamei meu pai pra assistir isso aqui comigo. Achando que eu ia ter um pouquinho de experiência. Mano, os caras mudou muita coisa no He-Man. Mudou o traço, mudou o tom, mudou as coisas. Eles realmente fizeram a introdução, pelo menos no quesito estética e de semiótica. E de semiótica, uma boa adaptação e modernização. Mas só o texto que não veio. Porque você viu alguém reclamando do traço do He-Man? Das novas armaduras? Dele tá magrinho? Você viu alguém reclamando? Meu pai, quando ele viu... Mano, eu fico tão triste, velho, quando eu lembro do meu pai, que eu chamei meu pai pra assistir, mano. Velho, ver o sorriso do meu pai no primeiro episódio, pro segundo de sumir, mano. E meu pai é um cara que quando ele tá assistindo, não tá gostando, ele fica muito reclamão, ele sai reclamando. Meu pai, nem isso ele conseguiu fazer, porque ele só terminou e ficou triste. A única frase que meu pai falou quando terminou foi... Meu pai fez e falou bem assim pra mim. Por que eles fizeram isso? Tinha She-Ra. Por que não fizeram uma série do He-Man? Pra você vir e... Porque, adivinha, é muito fácil você espantalhar os outros, mas eu vi isso. Porque pra mim realmente não me importa tanto. O meu maior problema é quão mal escrita é a She-Ra. Mas, mano, ver o meu pai triste como ele ficou nessa primeira temporada de He-Man, mano, é algo assim que eu não perdoo. Você me irritar é uma coisa, mas agora irritar meu pai, mano. Eu chamei ele pra assistir e eu fiz meu pai ficar triste assistindo esse lixo aqui. Tanto que a segunda temporada é legalzinha, mas meu pai não consegue mais assistir, mano. Esse foi a série que quando eu falei, nossa, é a Netflix que tá trazendo, nossa, a Netflix tá trazendo uma série da minha infância, que legal, nossa, eles deixando mais adulto, que legal, nossa, que animação bonita, nossa, que traço bonito, caramba, que bom, que coisa legal. Foi essa série que agora, quando eu... filme Netflix, é o filme Netflix, e meu pai vem e me pergunta, esse filme é legal, Lê, você já viu? Antigamente, quando era selinho Netflix, meu pai falava, bora assistir que vai ser legal. Que vai contra o que o próprio showrunner, Adi Shankar, falou no passado. E até mesmo nos tempos de Castlevania, ele afirmou que suas séries são feitas por fãs para os fãs. E para vocês que conheceram Adi Shankar agora, não tirem o crédito dele totalmente, porque ele esteve diretamente envolvido em projetos muito bons, como o Curta, que é uma... Não. Adi Shankar é um diretor e roteirista medíocre. O único aspecto positivo dele é ele ser medíocre. Ele é igual o cara que fez o... Ele não é igual o cara
que fez o Amor e Trovão, que ele realmente é um bom diretor, ele tem um bom. O Coelho Rabbit lá é uma prova disso. Não. Ao contrário, ele é aquele cara que precisa de alguém para dar um norte, porque ele é mais um fanfiqueiro com poder, e se você não tiver alguém para jogar essa vontade que ele tem, vamos dizer coragem, mas é pedância, não é coragem de verdade, é pedância, sai um lixo. Ele tem, mano, pega a filmografia desse cara e você vai depois e pega os escritores que estavam junto. Esse cara ele é o pior da equipe. Eu acho que Castlevania é o que mais. A primeira e segunda temporada é uma prova disso. Mas você tem outras obras que são a mesma coisa. Ele não consegue fazer algo decente se não tiver alguém muito superior a ele ou alguém para tesourar o desejo dele. Ele é ele é o famoso adolescente Ed num corpo de adulto. Se ele fizesse obras originais pro nicho dele, ele acertaria bastante. Só que esse nicho é tão nichado que não teria aderência, que não daria dinheiro, que não seria economicamente viável. E o que ele faz? Ele parasita a criatividade dos outros. Continuação não oficial do Justiceiro de Thomas Jane, um curta dos Power Rangers e até do remake de Dredd de 2012, sendo produtor executivo, entre outras obras. Porém, apesar de... Produtor executivo, já falamos que... Você sabe, né? Não quer dizer tudo. E pode ver que são obras que acabam calhando. Ele é o que o pessoal tá com medo do James Gunn ser nesse novo Superman, que é o quê? Um pessoal que só faz um monotema. Só sabe fazer um tipo de filme. Se você pedir pro cara ter um pouquinho de sapiência pra fazer isso, ele caga tudo. É o cara que só sabe fazer um tipo de filme, né? E é o medo que todo mundo tem de diretor, de não ter essa versatilidade. Quer ver um cara? Cara, qual é o nome? Eu vou pesquisar aqui porque eu esqueci o nome. É um dos diretores enormes assim, mas povão. Eu digo assim que ele é o diretor cult do povão. É só pegar Django, né? Django Livre. Aqui. Como é que eu esqueci o nome do cara? É foda. Cadê o nome do diretor? Cara, como fica ruim? Como fica ruim o IMDb sem estar no Google Chrome? Cadê diretor? Tarantino. Esse cara, só esse aqui é um dos poucos caras onde a força dele é o quê? Ele só faz a porra do mesmo filme, da mesma estrutura, a mesma coisa. Diferença, ele faz porque é o que ele gosta. Pra você ser esse cara, tu tem que ser muito foda, no mínimo, em ser bom, em ser medíocre e entregar o que o público quer ver. E tá aqui, ó. Que é o que ele faz filme que ele gosta. E ele tem qualidade suficiente para até mesmo eu, que não sou tão fã. Por exemplo, eu gosto mais do. Por que eu usei Django? Eu gosto mais do original de Django Livre, que é o Django original. Eu gosto mais dessa mensagem mais esperançosa, de redenção, de elevação, de não atingir outra. Mas, mano, pegar o Django Livre e ver um racista tomando chicotada. Por que tu acha que o cara tem aquela cena da chicotada? Porque tem a cena do original, tem a cena da chicotada, e o cara não dá a chicotada para se provar superior, para provar que a moral e o espírito humano é mais forte do que o sentimento de vingança. O que é uma mensagem até linda. Mas de vez em quando ver um racistinha tomar chicotada é bom demais. E é isso que esse cara faz. Eu não gosto da filosofia como ele faz o filme. Eu não gosto da visão dele. Mas o cara faz bons filmes. Esse é de Shankar. E boa parte desses produtorzinhos é isso. A diferença é que eles não têm a qualidade para subverter isso. Há de Shankar afirmar que é um grande fã de Devil May Cry, e ele próprio ter tido acesso a tudo relacionado à franquia, até conteúdos não lançados, como o volume 3 do mangá. Conteúdos não lançados? Mano, e se essa porra fosse uma modernização que a Capcom queria fazer? E isso é um teste que a produtora queria fazer? Ou algum material que foi, por exemplo, esse aqui era o roteiro inicial do primeiro do DMC Remake. Mano, é porque é muita merda. É muito formulaico, velho. Mano, parece produção de estudante de cinema que só leu a introdução dos livros que ele tinha que ler. Só leu o sumário dos livros que ele tinha que ler e fez. Porque é muito formulaico, velho. É muito formulaico. Cara, como é que pode o cara conseguir em algo medíocre, me causar uma experiência pior do que obras ruins? Que eu achei muito engraçado. Teve um carinha aqui, mano, tu assistiu Heróis da Máscara Dourada, tu assistiu Megamente 2 e tu foi ponderado nas suas falas. Como é que tu não consegue ser ponderado? Você não consegue ser ponderado com DMC, que é a obra melhor. Exatamente, meu filho. Porque até em obras ruins eu consigo tirar algo de bom, mas nessa obra medíocre, nessa apatia generalizada, nisso, que é a única coisa que eu consigo ver é algo aqui, mas que não chega em lugar nenhum. Cara, isso aí
É angustiante. É uma experiência pior do que ver algo ruim. Porque ao menos algo ruim, eu consigo rir desse algo ruim. Mas eu tô lá vendo reféns sendo executados cruelmente. Eu tô vendo um genocídio étnico acontecendo e eu não consigo sentir nada. Você acha que eu gosto disso? Realmente não compreende a franquia. E entrando nessa linha de pensamento, vamos explorar o porquê de Adi Shankar não entender a franquia. E o mais importante de tudo, vamos ver como ele é um dos maiores trolls da indústria e que essa trollagem, quando se trata de Devil May Cry, infelizmente não parece ser apenas uma trollagem. E depois eu quero falar um pouco sobre adaptações, porque esse é um argumento imediatamente dito por pessoas que apreciaram a animação ao ouvirem uma pequena crítica à série. E eles dizem que uma adaptação não precisa ser fiel e é um universo novo, então é tudo liberado. E nessa Beleza, então agora. Beleza. Primeiro, isso não é argumento, é uma contestação. Me prova então que é bom. Vai. Já que é um argumento tão fácil, por que é bom? Vai. Por que é bom? Porque isso não é argumento, você está contestando. Beleza. Eu sei disso. Você acha que eu não sei? Tá bom, eu sei. Porque é bom. É isso que as pessoas não entendem. Algo medíocre. Algo que você não consegue ver a beleza, às vezes a sua não capacidade de ver a beleza é pior e mais angustiante do que você ver algo feio. Eu consigo assistir, coloca carrinhos da videobrinquedo, Ratatouille, eu assisto aquele lixo e eu rio daquele lixo por quão ruim. The Room, que acho que é a coisa mais caricatural de algo tão ruim que dá uma volta e fica engraçado. Eu consigo me divertir com isso, eu consigo tirar um entretenimento disso, nem que seja para rir do filme. Nem isso, essa série medíocre, formulaica, a trilionésima forma de americanização e de crítica americanizada mal feita que eu vi. E é esse um quê que as pessoas não conseguem entender. Porque as pessoas colocam algo neutro como algo positivo, né? Como se fosse algo medíocre como positivo ou neutro. Não, gente. Algo medíocre pode doer mais do que algo ruim. frase apenas uma meia-verdade, mas vamos nos focar primeiramente em Adi Shankar. Nesse vídeo eu nem vou entrar no mérito da política e mensagem anti-norte-americana, porque acredito que já falei demais disso no meu vídeo análise. E se quiser ver essa análise da... O problema nem é ser anti-americano. O cara faz. Pode fazer, mas faz bem feito, pô. Faz bem feito. Tenha culhões. Porque se você está fazendo uma representação do mundo e você é um ser limitado... Cara, vamos lá. Tem poucas coisas, mas patéticas, do que alguém limitado, limitando o mundo, pegando um mundo complexo, vasto, e pegando esse mundo complexo e vasto e transformando em um grão de arroz, para que isso ficasse palatável e você se sentir inteligente e sapiente, que é o que esse cara faz. Esse tom combinaria muito mais com a galhofa. Você, seu filho da puta, você colocou um genocídio com American Idiot na cena final como valor de choque para fazer um punchline para a segunda temporada, enquanto nós temos racismo e racismo contextual e genocídio de criança e de povo emergente de uma maneira séria na sua série, cara. Amigo, pelo amor de Deus, misturar algo sério com algo nível paródia. Pra olhar isso e falar paródia, ou é pra olhar isso e falar crítica social foda? É pra eu ver a realidade ou é pra eu ver a extrapolação da realidade? Então, se é uma extrapolação da realidade, aquele genocídio é uma extrapolação do que acontece. Mas isso acontece literalmente nos dias de hoje. Então não é uma extrapolação, aquilo é algo real. A extrapolação tá nos Estados Unidos invadir a tocando América Idiot, que não é isso que acontece, é uma extrapolação. Mas o outro não é uma extrapolação. Então é pra fazer o quê? Série, vou deixar do comentário fixado e nos cards. O que eu quero falar é sobre as decisões de Adi Shankar. Além disso, ele é o showrunner, significando que as decisões finais, desde os aspectos mais minúsculos da produção, precisam da aprovação dele, incluindo os arcos dos personagens e a história em si. Showrunners são os figurões. Adi Shankar deixou claro que é muito fã da franquia original, e eu não duvido. Porém, o grande problema é que parece que ele jogou Devil May Cry com os olhos fechados, ou é uma daquelas pessoas que só jogou pela gameplay divertida e as piadas do Dante, e achou que era só isso, mesmo ele tendo comentado no X que ele aprecia a história complexa da franquia. Primeiramente, Adi Shankar não entende Dante, porque ele é um personagem bem complexo, que teve seu arco explorado desde a infância até sua vida adulta.
E o meu único problema com o Dante da série, além do fato de que algumas piadas acabam saindo como vazias, é que ele é extremamente incompetente e nem parece ser o protagonista da série por motivos óbvios. Esse Dante, é claro, é a criação da mente de Adi Shankar e não tem nada a ver com o Dante original, e isso é um argumento válido. Mas o problema é que se você... É aquela coisa de vou consertar a série. Vai pegar os erros narrativos, os erros de estrutura, ou você vai fazer algo que não foi tão bem elaborado, ou você vai pegar um vácuo narrativo que não foi colocado na série. Não, eu vou pegar o que a série original fez que não estava no meu gosto e fazer como se estivesse no meu gosto. Ah, tipo o que acontece com fanfic? É, tipo o que acontece com fanfic. É isso que esse cara faz. E sabe o que é o mais foda? Eu não sei de verdade, vocês viram lá no meu vídeo, e se esse é o gosto que esse cara faz, se é o que ele realmente gosta, o que pra mim é patético, ou se é a fórmula do sucesso que ele acha que é o que o público comum gosta. Porque eu não consigo acreditar que um cara que trabalha na arte é tão medíocre. E essas duas percepções são horríveis, porque uma mostra o quanto ele é um ser medíocre, um ser limitante, um adolescente no corpo de criança, no corpo adulto, ou o quão ele acha que o público é limitado. É aquela coisa que eu falei que você pega a obra tem 10 características, você tira 5, tira 5, muda 3 e acabou. Quer pegar algo cheio de características, cheio de excentricidade, cheio de estética e deixar algo mais palatável. Porque o público comum é muito burro, limitado. O público comum não vai gostar dessa excentricidade. Como se o jogo fosse algo de nicho do nicho do nicho, né? Um jogo que em um vídeo, um game vendeu 10 milhões de cópias. Aí a gente tá tendo agora a porcaria da série de The Last of Us copiando até quadro a quadro da porra do filme. E o The Last of Us 1, se eu não me engano, vendeu 12 milhões. E o Devil May Cry 5 vendeu 10. Acho que a franquia como um todo vendeu 33 milhões, se eu não me engano. Porra, meu. Será que esses 33 milhões possíveis assistidores não seria o público suficiente para manter para você talvez não fazer a mesma coisa, não precisa fazer a mesma coisa, mas manter a mesma essência, poder ser o Dante, nem que ser o Dante diferente. Lê, mas você não sabe como é o Dante. Eu não sei, mas eu consigo ver algo lavado, algo desbotado. Pegue uma peça de roupa, lave ela 30 vezes, aí você vai pegar ela desbotada. Talvez eu não saiba como era a cor da roupa, como era aquela estampa antes de ela estar toda craquelada. Mas eu consigo ver uma roupa completamente desbotada e falar, cara, que coisa feia desbotada. Eu não sei como era antes, mas sem dúvida é melhor do que isso que foi entregado. Porque quase qualquer coisa seria melhor do que isso. Cara, como é que pode eu ver trechos de cutscenes isolados, igual eu vejo no pessoal, como eu falei, e ter muito mais personalidade, ser muito mais épico? Sabe o que eu sinto? O live action de Power Rangers. Os caras conseguiram americanizar uma americanização que é Power Rangers. Então imagine eu que gosto de Super Sentai vendo isso. Sendo que Power Ranger, pra comunidade de Super Sentai, nem é algo meu, oh meu Deus. É um Power Ranger sem os Megazords, sem as poses, sem nada. Tentando emular um filme genérico de ação. Não é exatamente isso, mas pô, americanizar uma americanização é foda, porra. Pra quê? Pra vender. Mas como se o público que já não gostasse não fosse grande o suficiente. Mas é pra pegar um público novo. E esse público novo, já que você distorceu tanto, vai pra onde? Vai pro jogo? Sendo que é completamente diferente? Então faz algo bom, pelo menos. Vocês forem perceber, houveram poucos flashbacks do próprio Dante e de sua vida como mercenário, que, diga-se de passagem, ele tem mais de 5 anos de experiência confirmados. Cara, eu não tinha percebido isso não. Eu tinha lido 3 anos, mas eu não sei porque eu li 3 anos. Mas o pessoal me colocou e eu fui lá ver no episódio, 5 anos. Mano, como é que os caras tiveram a coragem de argumentar, eu vi isso no Twitter, que é um Dante início de carreira, sendo que ele tá há 5 anos sendo caçador de demônios. Não faz sentido, velho. Mano do céu. E até mesmo a sua infância ficou de fundo, enquanto a Lady e o Coelho Branco tiveram um episódio inteiro dedicado a... Eu vi uma teoria que eu acharia muito mais foda. Não, é sério, seria muito mais foda se o Coelho Branco fosse o pai da Lady. Nossa! Eu vi o pessoal que não gostou, mas eu, como tô cagando pra série, eu não vou ser desonesto aqui. Tô cagando pro jogo. Mano, como isso melhoraria, velho? Como isso melhoraria? Porque isso daria um ativo arco dramático. Por quê? O arco dramático desses dois é que esse filho da puta ele não consegue, né?
corno do caramba. São arcos separados que, através do mundo, então o mundo teria que ser interessante, se conectam. Se ele fosse o pai da Lady, enlouquecido, e, mano, até combinaria com ele ser humano, furry lá, combinaria pra caraca, velho. Combinaria pra caraca e daria um peso na morte, um peso de desenvolvimento, um peso de choque. Mano do céu. Ou, mano, você vai ser clichê, faz o clichê bem feito. Esse cara podia ser o quê? Ele podia ser o humano que tinha a fixação por demônios, queria se tornar um demônio. Ele foi preso, foi torturado, e a partir dele ser torturado pelos humanos para descobrirem uma arma, ou seja, tá vendo a porra dessa bala antidemônio? Veio dos experimentos que fizeram com o pai dele e com os outros demônios, que justificaria a loucura, que justificaria a própria bala, daria uma conexão dela com a bala, que a bala é quase um protagonista, porque o mérito não é dela de atirar, é da bala. Isso é uma merda para desenvolver um mínimo de, nem ser carisma, de interesse pelo personagem, porque o protagonista é a arma, é a bala, poder estar ali, não no personagem. Se você constrói tudo isso, faz a história ficar tão mais amarradinha, faz a história ir de uma forma, os vieses emocionais, falar bonito aqui, saíam muito melhores, cara. Nossa, cara, eu não vivo disso, pô, eu não vivo disso. Eu sei que criticar obra pronta é fácil, mas, pô, tem certas coisas que não dá. A história deles. O fato é que Dante não possui diligência e é segurado pela mão a animação inteira, ao contrário de Lady, que realmente bota a mão na massa. Com exceção da luta contra os mercenários e outras ocasiões, Dante não consegue fazer nada direito sem ser impedido ou não consegue resolver as coisas sozinho. O completo oposto. Albion Online. Ai, foda-se seu completo oposto. Ai, desculpa. É um lixo. É um MMORPG sandbox no qual você escreve sua própria história. É um lixo. Não porque é diferente dos mangá. Tá cheio de protagonista bunda mole. Tem um Shinji, tem um Mob, tem um monte. Só que até mesmo esses personagens, eles têm estruturas para fazer essa dicotomia funcionar. Só que adivinha, a dicotomia do Dante não é ele humano, ele é um bucha, e ele demônio, ele é foda. Não é isso. É muito mais profundo. Isso ressona com toda a estrutura que a série estava tentando colocar. Só que isso é enfraquecido porque a série não sabe o que fazer. O Dante é só um fanservice. Enquanto ele precisa ser diminuído para quem realmente precisa brilhar, que é a coisa chata da Lady, brilhe. E adivinha, eu como não sou um fã, não consigo gostar do Dante porque ele tem só ele engrandecido em 3 cenas e é bucha no resto todo. Ai, olha o estilo foda aqui, batendo com a moto. Legal, maneiro. Aí ele vai morrer porra de um taser, vai ser inútil, vai ser enganado. Você não tem nenhum viés do psicológico dele pra justificar esse tipo de coisa. Você só tem o viés do traumatizado. Você não tem nem o viés do sobrevivente sendo bem feito. Tá, porra, velho. É aquilo. Se fosse fiel, o jogo seria um lixo. Eu falo tranquilo. Se essa porra desse Dante fosse fiel, o jogo é um lixo. Dante original, que resolveu diversas catástrofes. Se o seu protagonista em uma história não tem um pingo de competência, ou não consegue ultrapassar os obstáculos sozinho, após ter ajuda, e ao invés disso ter um personagem secundário, tomar os holofotes a todo momento, você sabe que tem algo errado. Já vou deixar um disclaimer dizendo que o mínimo que podemos fazer é não nos precipitar e pensar na pior possibilidade, por mais difícil que seja, pois até mesmo o Coelho Branco, pelo que dá pra entender, via Mundus como um demônio que causou caos para os Macaianos menores. Mas pelo que vimos de Virgil, nossos temores têm uma justificativa, e vamos esperar que Virgil tenha o tratamento da cânone e esteja sob controle mental. Mas o que eu vou demonstrar é uma possibilidade bem real de acontecer. Alguns de vocês devem achar que eu estou exagerando ou sendo um nerdola, mas vamos falar sobre os tweets de Adi Shankar, que inicialmente ele falava que era tudo trollagem, mas eu discordo e realmente acho que essa é sua verdadeira opinião. Porque como vimos na série, os humanos são os vilões e os demônios são os heróis. E pela frase que Virgil disse que Mundus o salvou, e também que ele vai salvar o povo macaiano, vocês vão entender o porquê eu acho que todas essas postagens são a verdade absoluta. E ainda digo o seguinte, tudo está se encaminhando para concretizar a visão de Adi Shankar. Mas enfim, começando por uma postagem que ele diz que os mundos nunca deveriam ter sido divididos, e que Sparda era um traidor, e que Mundus era o verdadeiro governante dos dois mundos. Continuando, ele diz que é do time Mundus e afirma que o demônio é um visionário incompreendido que só queria reunir a humanidade com seus verdadeiros senhores. Mundus é a verdadeira vítima aqui, pois ele só estava tentando nos salvar de nós mesmos com pequeno amor cósmico. É claro que muitos vão dizer que é bait, e o próprio Adi Shankar diz em 2024 que ele usava sua conta para trollar. Mas você realmente acha que é bait, depois do que vimos na primeira temporada, onde os humanos são vistos como os verdadeiros demônios? Ai, que legal. Tô fazendo bait com sentimentos com a franquia dos outros, né?
Nossa, como você é visionário fazendo bait com o dinheiro dos outros, né? Ah, que pariu, fazendo bait quando tá enchendo com dinheiro com a sua produtora que sendo showrunner, né, filho? Ai, como eu detesto visionários que querem desconstruir o mundo, mas vão usar os sentimentos e o dinheiro dos outros, não é? Que pariu, velho. Falta de responsabilidade, mano. É a mesma coisa que fizeram com meu pai. É porque mano, desculpa pra vocês que gostam dos americanos, né? Eu não tenho um sentimento anti-americano, fato, não tenho, não tenho. Não porque eu gosto dos caras, mas porque eu vejo qualquer potência como algo per se horrível. O poder é altamente corruptível e não tem nada que mude esse meu pensamento. Então não é porque eles são americanos, mas é porque eles estão no poder. Tá cheio de grande potência fazendo as coisas mais tristes e inadmissíveis de todos os tempos. E os americanos só são o que tá um pouco pior do que todos os outros, né? Porque os americanos, ao menos, eles falam o que eles fazem, né? Eles tacaram 2 bombas. E falaram que tacaram 2 bombas. O Japão nunca admitiu o que eles fizeram lá com a Coreia, o que eles fizeram lá com o pessoal da China. Se você for uma pessoa sensível, nem pesquisa do que eu tô falando. Mas tirando esse ponto, cara, eu não tenho nenhuma franquia minha mesmo, do meu coração assim, que foi completamente destruída. Pô. Eu consegui assistir Dragon Ball Super. Só que é diferente algo, por exemplo, que está sendo industrializado e algo que está sendo subvertido. Por quê? Porque algo que está sendo industrializado, às vezes os caras só estão errando em tentar te atingir. É o erro na intenção. Ou seja, não tem maldade, é incompetência. Ed Shankar e o corno do He-Man é incompetência e maldade. Cara, ou vocês acham que essa estrutura de trailer super fiel, a porra da Netflix na semana de lançamento, mano, se você pegar as cenas que a Netflix compartilhou, se brincar, era todas as cenas que tinha do Dante no anime, falando Dante Albra, nossa, que coisa nojenta. Nesse tipo de marketing, pra chamar a sua atenção, a empresa implanta em você o viés, pra depois, quando você vier reclamar, ela pegar lá um tweet de 6 meses atrás e falar: mas olha, culpado é você, viu? Culpado é você. Quando as empresas viram que podem culpar o público e se safar das suas ações, nunca mais a empresa errou. É sempre o público que é burro demais pra genialidade da empresa. He-Man, acho que é um dos primeiros que fizeram isso, mas vê se alguém reclama da porra da She-Ra. Eu gosto da nova adaptação da She-Ra, das mudanças, tudo. É uma modernização muito divertida. E o que eu reclamo da série é culpa da série, não das mudanças. Tá cheio de série legal, tá cheio de animação boa na Netflix, a Netflix deu chance. New York, Cannon Busters, animações boas, até mesmo com diversidade. Aí você vê esse tipo de coisa. Primeiro episódio super fiel, trailer super fiel, pra vender uma história medíocre, mal feita, que se não fosse esse parasitismo de IPs famosas, ninguém daria uma foda. Me diz, de verdade, se não fosse uma IP famosa, você daria uma foda pra essa... É porque tem muito marketing, porque é uma IP famosa e sabe que vai atingir. Mas se fosse algo que você estaria assistindo, recomendou lá na Netflix e você clicou. Sem nada, sem muita expectativa. Você teria gostado, você teria dado chance, ou talvez no terceiro, quarto episódio você não teria gostado. Porque nem me venha com seu nova IP, tá cheio de referência plástica, tá cheio de autorreferência, tá corno fazendo lá com a coisa de Resident Evil, ou tá falando que eu dou uma foda porque eu também não ligo. Demônios, a própria Lady critica as ações de Sparda, dizendo que era o mínimo que ele podia fazer, e que tal o Coelho Branco, que vê seu sacrifício e ato heróico como sendo algo... Não. Ed Shankar, ele não é um visionário, ele não é nem mesmo corajoso, ele é maluco. Vai fazer o que fizeram... Cara, é mesmo, né, velho? Ele sustentou, né? Ele sustentou. Porra, ele pode ser maluco mesmo. Ele pode ser maluco mesmo. Mas eu acho... Cara, é porque não faz sentido. Realmente não faz sentido. Se ele fizer uma subversão de que os monstrinhos dividiu o mundo... Mano, ele vai pegar o monstrinho e fazer uma analogia do Trump. Puta que pariu, ele vai fazer uma analogia do Trump. Ele vai colocar a barreira de divisão do mundo como o muro dos Estados Unidos pro México. Puta que pariu. Ai, meu Deus. Eu tô hiperventilando, peraí. Ele vai fazer isso. Ele vai. Amigo, mano do céu, vai ser muito ruim, Jesus. Gente, vem comigo. Coloquem que é bait. Ou seja, o Coelho Branco tá vendo errado que o Spider é um herói incompreendido. Mano, você tem noção que eles vão ter que, na segunda temporada ou na terceira, vamos ver pra onde caralho essa porra vai. O que eles têm que colocar narrativamente pra justificar esse psicopata e os outros como mundos estar errado. Mundos não, o corno lá, o bonzão, está errado. Porque os demônios não são ruins.
Não existe uma natureza maligna neles. Não existe a dicotomia entre você ser bom, você vai por humano. O porra do Ed Shankar colocou o ser humano na carne, sendo que nos jogos o ser humano é o espírito, é as suas ações. Quando o demônio age como humano, ele se torna humano, ele tem a capacidade. Enquanto... Mano, puta que pariu, velho. Não faz sentido, mano. Não tem como. O cara destruiu a estrutura. Não vai ser bait, não. E se for bait, vai ficar pior do que a primeira temporada, porque esse corno vai ter que sambar muito. Mano, se essa porra da segunda temporada realmente estiver pronta pra ser aquela putaria de você tem 16 episódios semi-prontos, aí você corta e lança metade, depois a outra metade daqui a um ano e cacetada, um ano e meio. Se já estiver pronto, ele vai ter que mudar muita coisa, velho. Mano do céu! Medo! Egoísta para manter os oprimidos no seu lugar. E sabe o que é mais hilário? Ele disse no X que a sua série não é anti-religião, só para a comunidade corrigi-lo, dizendo que sim, ele tem mensagens anti-religiosas com o personagem William Baines, o vice-presidente dos Estados Unidos, que não para de falar sobre a Guerra Santa e a vontade. Sabe como você provaria que você não é antirreligioso, meu amiguinho? É você dizer que o problema não está na ação, está no indivíduo. Lê, como assim? Mano, gente, caso você não saiba, existem obras religiosas que criticam religiosos. Lê, não duvido. A própria porra da Bíblia faz isso, Caio. Quem tu acha que é fariseu? Fariseu era o quê? O que tu acha que era fariseu? Jesus quebrando lá o templo. Isso na própria Bíblia. Então existem obras religiosas que criticam obras religiosas. Qual é a diferença? Um antirreligioso vai falar que o religioso bom é a exceção. Ou se pá, nem existe. Ou se pá, se existe, é irrelevante. Isso que é antirreligião. Que mesmo quando faz o bem não vai ser comparável ao mal. É isso que você está querendo dizer, Shankar? Ou você está querendo falar que não, eu estou, que é o que 90% das... É porque religioso é muita gente que é religioso. Porque se você está batendo numa religião cristã, e você fala que isso aqui é culpa da religião, você não bate só no cristão. Você bate em toda religião. Toda religião. Porque os signos religiosos são muito similares. Então, se você bate muito numa religião, você bate também em outra religião. Então, você vai estar dizendo que ou seja, eu estou, por exemplo, criticando um aspecto, não é? Um aspecto religioso. Quer dar um exemplozinho básico, banalzinho, básico. Era só fazer esse líder religioso, acho que é o cara religioso, ser um falso religioso, que usa a fé para manipular os outros. Olha que interessante. Mas não, ele é a manifestação dos religiosos, não de um religioso. Porque ele é um arquétipo. E arquétipos tendem a nulificar. Tá bom, fala um religioso bom. Ou Ed Shankar, você vai dizer que aquele único religioso, acho que na terceira temporada, que fez água benta para ser elogiado, nossa, esse padre conseguiu água benta. Ou aquela frase de Deus não está aqui. Você colocou, já estava no plano, já estava no roteiro? Já estava já? Então, se Deus não está ali, tá onde é de checar? De onde vem a água benta? Por que a água benta funciona? Caralho, eu me fiz demais, né? Acho que eu ataquei demais os religiosos, ficou muito na cara. Deixa eu colocar aqui cenas isoladas pra fingir. Shankar, você já foi melhor, cara. Pelo menos pra fingir. Te deram muita liberdade, não é? Tu não é o Snyder. Porque o Snyder, pelo menos, tem filme bom mesmo. E não é culpa dos outros. Não é porque o gênio enlouqueceu que tira ele ser um gênio no passado. Tu nunca foi gênio. Do Senhor. E é claro que ele é o único que fala sobre isso, e também ele é maligno na série. Eu ainda digo que Adi Shankar é obcecado por mundos. Ele até mesmo fez uma votação no Twitter para saber o que as pessoas acham de mundos. E ele próprio concordou com outro usuário que disse que mundos é um mal necessário. Em outro tweet, ele disse que Mundus é o maior herói da história dos games, que tem os culhões para unir dois mundos em um glorioso império, uma liderança visionária, estilo impecável e um olho para a infraestrutura. E inicialmente isso pode... Não, isso aí é bait. É bait. Ele tá fazendo uma estratégia de misturar a qualidade da série com a antecipação. Aí todo mundo vai achar que Mundus vai ser um herói, que ele vai tratar, só que aí Mundus não vai ser exatamente um herói, mas vai ser aquele herói. Ele tá cozinhando. Ele tá, em vez de eu fazer a minha série dizer isso, eu vou cozinhar. Eu falei, igual eu falei com o filme do Mine. Ele tá fazendo o público completar, fazer o trabalho dele, né? Porque o que ele tá falando aqui, ele tá tratando o mundo como se fosse os Estados Unidos. Isso aqui é algo imperialista. O problema
O problema é que ele fez uma história que e não apenas justifica isso, como se não for isso, piora estruturalmente a própria história que estava sendo colocada. Ah, entendi, Shankar. De parecer trollagem, mas me digam, com tudo que vimos até agora na primeira temporada, eu acho que não é bait. E pelo rumo que as coisas estão levando com Arius e a corporação. Duvido ele ter essa coragem. O problema, duvido ele ter essa coragem. Ele tá fazendo o falso tom de cinza. O quê? Todo mundo vai ser ruim, pô. Todo mundo não vai ter herói. E o que for herói é aquele que é menos vilão. Entendeu, pontinho? São Uroboros, e diga-se Pera aí. de passagem, Arius foi responsável por criar demônios artificiais em Devil May Cry 2, como a própria Lúcia, então o seu papel na série vai ser mais ou menos parecido. Eu só fico curioso para saber como eles vão inserir Argosax na história. Mas, voltando ao assunto, se tudo isso for bait, ele é um visionário do bait. Mas pelo rumo que a série está levando, parece que ele não está trolando. E vamos ver o vilão como um dos mocinhos contra o estereótipo de guerreiro religioso William Baines. E pensem comigo, se eu estiver errado, então estamos no lucro. Mas se eu estiver certo, acho que Adi Shankar não sabe que Mundus uma vez já consumiu a fruta da Qliphoth, que é feita com... Não, meu filho. Posso ser sincero? Aí, ó, você, o Arcia, se ele tiver ao menos essa coragem, ele vai ter o meu repúdio e o meu nojo, mas ao menos o meu respeito pra sustentar as merdas que ele faz. Se ele não fizer isso, ele vai ter ainda, se ele tentar mudar a estrutura do mundo que ele já fez, ele ainda vai ter o meu maior nojo, porque além de limitado, é covarde. Desculpa, eu não tenho tanto apego pra franquia, pra algo mais ético ser colocado de lado. sangue humano, e que ele próprio vê os humanos como seres inferiores e inúteis, basicamente gado. Nem precisamos ir muito longe. O lado sádico de Mundus é demonstrado até com seus Caralho, o cara, pra fazer o viés oprimido, ele teve que transformar os demônios em oprimidos. Sendo que ele poderia ter usado a própria estrutura da série de demônios comendo humanos. Por quê? Humanizar os demônios se você já tem humanos? Caralho. Ai, cara, por que, Jesus? Por quê? lacaios, que são demônios, e ele não tem compaixão ou empatia, e age até mesmo sem levar em conta a lealdade de seus lacaios. Em um momento, em Devil May Cry 1, ele matou alegremente um de seus generais mais poderosos, Griffon, simplesmente porque ele pediu ajuda para seu mestre e falhou em derrotar Dante. Ou até mesmo usando Trish como moeda de troca, para que ele possa garantir uma vitória fácil contra o filho de Esparta. Trish, é claro, foi criada à semelhança de Eva, a mãe de Dante. Tudo para que Mundus possa ter uma vantagem em batalha e possa provocá-lo e se vangloriar quando derrotar Dante. Para Mundo, todos são peões descartáveis e substituíveis. Por exemplo, em seu esforço para matar os gêmeos, ele primeiro enviou demônios inferiores e, em seguida, criou e despachou cavaleiros negros contra os irmãos, aprimorando as capacidades dos demônios após cada fracasso. A principal característica de Mundus é sua forte aversão ao lado bom da natureza humana, como o altruísmo e os comportamentos de cuidado, o completo oposto de Esparta. No fim de Puta que pariu, ele vai subverter mesmo. Puta que pariu, ele vai subverter mesmo, já vi. Ai, não me culpem se sair isso, tá? Ed Shankar não fala brasileiro. O que ele vai fazer? É simples. Esse cara, ele tem uma tara de tons de cinza. O que é tom de cinza? Não existe bem, não existe mal. Todos são esse tom de cinza. Então ele vai colocar o Mundus como alguém não tão mal, mas ainda mal. Exatamente igual é o Coelho Branco. Ele é quase um revolucionário do bem. Mas ele teve que colocar um diálogo ativo para mostrar o quanto ele é mau. Um diálogo e uma ação. Uma ação. Se você tiver esse diálogo e uma ação, o certo é o Coelho Branco, para você ter noção. Tiveram que colocar o viés do maluco, do genocida maluco, do revolucionário maluco, que é uma narrativa um pouquinho americana, para justificar ele não ser o certo total na história. Mas ele está indo contra o mal. Então são vários maus indo contra um. Então vai colocar o Espada, foda-se, como um cara que ele fez o certo, não porque era o certo, porque acabou sendo o certo. Vamos lá. Tinha uma coisa de, mano, a gente pode juntar os mundos e vamos lá. Juntar os mundos, vai dar problema, mas a gente vai conseguir. Aí o Espada falou, não, isso vai ser muito perigoso. Os humanos são muito... E demônios são muito diferentes. O que a série já mostrou que não são. Tem DNA, tem ciência. São muito diferentes. Pela segurança, vamos colocar um demarcador regional, um muro, uma barreira para impedir. Só que, aí fazendo isso, deu todo o poder e a capacidade do Mundus destruir tudo lá. Aí tem um senhor e um lord. Aí o Mundus vai ser o cara que não concorda com isso, vai querer juntar tudo
Ele ainda vai ser mal, ele ainda vai ser um líder, ele quer ser o império. Ou seja, é o imperialista de cá e o imperialista de lá. Duplo imperialismo. E quem vai conseguir verdadeiramente juntar os mundos? O Dante. Por quê? Ele é humano e não é imperialista, e ele é demônio e não é imperialista. Nós na primeira temporada vimos o mal do imperialismo humano. Agora vamos ver o quê? O mal do imperialismo dos demônios, dos macaianos. Por quê? Porque você não via o quê? Humanos fugindo para a área demoníaca. Você via demônios vindo para lá. Então não tem como o lado de lá ter a grama mais verde. Mano, vai ser isso, velho. Puta que lá merda, mano. Aí, vamos ver qual vai ser o peso dado para essas ações. Quem vai ser, através da história, aquele que vai ser mais punido, aquele que vai ser mais mal. Quem vai ser, entre aspas, o mal mais ativo. Mas eu não vejo essa história tendo um real herói, né? A Lady, vai ser a mesma coisa a Lady. Eu vejo muita Lady até se sacrificando, velho. E se, ó, anota o que eu tô falando, se a Lady se sacrificar na segunda temporada ou terceira temporada, vai por mim. É porque o Ed Shankar não vai conseguir consertar a escrita dela, porque ela tá muito chata. Devil May Cry 1, após ele acertar Dante com seus feixes de partícula, enquanto estava distraído pela preocupação com Trish, Mundus expressa decepção com a natureza humana, zoando Dante, dizendo que é isso que vai fazê-lo perder. Mundus, inclusive, considera o sacrifício de Trish para salvar Dante um comportamento estranho, rotulando-a como escória inútil. Ele considera o coração como uma restrição ao poder e a força um tumor de fraqueza. O cara simplesmente explorou a afeição de Dante pela própria mãe para atingir seus objetivos. Ele também se aproveita disso, ordenando que Trish traia Dante durante sua luta contra Pesadelo. E novamente na Câmara de Mármore, que já foi dito, ele via Trish somente como alguém dispensável. E até mesmo diz a Dante que poderia criar Trish ou até mesmo a mãe dele infinitas vezes, quantas ele quiser. O que deixou Dante ainda mais irado. Como a maioria dos outros demônios da série, Mundus desconsidera totalmente os humanos. Ele até questiona se o lado humano enfraqueceu o sangue de Esparta. Ele considera os humanos como totalmente intercambiáveis. Mundus é basicamente o mal encarnado. Então, caralho, ele fez isso mesmo. Ele pegou esse mundo e dividiu em dois personagens. Colocou um humano e um desse bicho nojento aí do lado humano. Mano, se não... Caralho, velho. Vai ser muito ruim. Ah, Lê, por que vai ser ruim? Porque é um assunto ruim? Não, é que não tem estrutura. Isso não é algo de fazer de plot twist. Você tem que setar a estrutura. Porque, adivinha, o mundo é um personagem. Não mundo dos mundos. O mundo teria que ser feito para o mundo reverberar isso. Porque isso é uma grandeza de complexidade de mundo. Então, com certeza, esse cara é um visionário que deveria unir e governar os dois mundos como um. Vale notar que Adi Shankar estava se referindo ao Mundus da franquia original e dando sua opinião. E com certeza vamos ver a versão boazinha, ou a visão que Adi Shankar tem de Mundus na série. Mundus faz o Shao Kahn corar e faria Shao... Cara, eu vejo, acho que, cara, tem duas formas. Ele ser o manipulador, ou ele ser o manipulador para o bem que está, apesar disso, está errado. Ou seja, ou ele vai ser um cara bom de lábia, ou vai ser o líder do paradoxo de controle. Por que eu falo que é do paradoxo de controle? Quem é o líder humano? O presidente lá é quem? O presidente não tem poder nenhum. O presidente é um fantoche. Aí você vai ter o contraponto do lado demoníaco, aonde os fantoches não é o presidente, são os poderes do Makai. Jesus. Ai, meu amigo. Sabe, ele tá fazendo uma pirâmide invertida, pô. Tá fazendo uma pirâmide invertida. Não vai ter base pra tudo isso, essa história não vai ter nem... Shao Kahn ficar feliz que existe alguém tão maquiavélico como ele. Só o que falta agora é aparecer o Shao Kahn mocinho, que só queria unir os reinos para governá-los em paz. Sabe o que é pior ainda? Um usuário do X disse que Mundus é um perdedor e um odiador, e Adi Shankar justifica o ataque de Mundus à família de Esparda, dizendo que ele não julga, porque Mundus tinha os seus motivos. E isso me faz pensar em um futuro sombrio, porque Adi Shankar já apareceu com alguns mangás de Berserk. Imaginem ele adaptar Berserk e usar esse tipo de pensamento. Basicamente, ele justificaria as ações de Griffith. Depois da primeira temporada, vocês realmente duvidam que isso é apenas trollagem? Mas vamos esperar que eu esteja errado. Pelo rumo das coisas, vamos ver Mundus e Virgil sendo os heróis na próxima temporada, e Dante tendo que escolher entre os ditadores do mundo humano e seu irmão, e o todo-poderoso e salvador do mundo. Não. O Dante, ele tá sendo construído para ser aquele protagonista de fim de saga. O que é o protagonista de fim de saga? O narrador, esqueci de novo o nome da porra do anime, o narrador no vídeo dele deu exemplo daquele anime cujo cara tem um olho azul. E é esse o arquétipo desse anime, que é o quê? O protagonista, ele é um cara chato e quase patético o anime inteiro. Mas no final, não só a história, mas ele é extremamente importante. O que vai acontecer? Os humanos vão dar motivo para o mundo estar certo. Ou seja, as ações dos humanos
vai confirmar as ações do mundo. Então você, na verdade, vai ter 2 ditadores. E o Dante ele vai ter que escolher o lado humano dele, se ele vai pro lado humano, ou se ele vai pro lado demoníaco. Só que os dois lados estão errados, então ele vai para uma terceira via. E essa terceira via não é a terceira via de fato, é uma terceira via ele. Seja ele se sacrificando, ou ele superando esses dois lados e ele mesmo. Então o que ele vai fazer? Talvez ele derrube a barreira. E ele derrote o lado humano, ele derrote a coisa lá. Aí sei lá o que ele faz, aí coloca uma barreira mística, coloca uma barreira mágica. Aí o Ed pode viajar pra puta que pode, coloca uma barreira mágica que só demônios com bom coração passam, ou ele vira, sei lá, alguma porra. Ele vai virar algo super mega ultra blaster poderoso pra tentar o quê? Contrapor o quão bucho ele foi o anime inteiro, o quão inútil ele foi o anime inteiro, pra no final ele ser aquele que vai resolver tudo. Pá! Entendeu? Que é exatamente esse tipo de protagonista da falha constante, para cada falha no que ele vai fazendo ser um aprendizado para no final, de tanto ele falhar, ele só tem uma alternativa agora: acertar. Nossa, como eu vejo isso. Por quê? O Dante vai ser destruído, vai ser traído, ele vai começar a duvidar dos humanos, aí ele vai lá confiar nos demônios, aí ele vai ser traído também dos humanos, aí talvez ele agora queira destruir os dois. Mano, se pá, vira um Shingeki no Kyojin e foda-se. A única coisa que é universal, independente do que você faça, é uma construção péssima desse cara. Multiverso, mundos. Mas agora vamos falar sobre Virgil. Ele disse que Virgil não é um vilão, porque a busca dele por poder é ligada à lógica e ele entende a natureza do universo. E ele não é um vilão, ele é só esperto. De fato, Virgil é super inteligente, mas vamos parar para pensar o que ele já fez. Ele abandonou seu filho, sacrificou uma cidade inteira, a cidade Redgrave, e dizimou sua população durante um mês inteiro para conseguir sangue para uma fruta que lhe dar o poder o suficiente para poder lutar de igual para igual com seu irmão. Realmente, a busca pelo poder dele é atrelada à lógica. O que é a população de uma cidade e o sofrimento dela por um mês se o poder está no meio? Totalmente compreensível. Quem nunca sacrificou a população de uma cidade em busca de poder? É claro que Virgil em Devil May Cry... Mano, ele tá... Não. O pessoal tá pegando pesado aqui. Isso daqui é o cara usando o discurso imperialista, de semiológica, europeu. Aqui eu acho que é realmente personagem. 3 é bem questionável se ele realmente é um vilão, mas eu diria que lá ele tem ações de um vilão, mas ele está cego pelo seu trauma. Mas em Devil May Cry 5 ele é um vilão completo, que acabou revertendo 1% da bagunça que ele fez, com um pequeno arco de redenção que ainda tem que se estender muito. Virgil tem mais sangue nas mãos do que muitos ditadores por aí. Para finalizar esse ponto, como eu disse anteriormente, eu estou muito curioso para ver como vão incluir Argosax nisso tudo, porque Arius já foi introduzido. Eu quero ver como eles vão explicar a presença de Argosax e Mundus simultaneamente. Na série original, Argosax e Mundus entraram em uma guerra que dividiu o inferno em 2 lados. Mas honestamente, eu vou seguir o conselho dos apreciadores da série e... Cara, eles trocaram o inferno pra Makai. Acho que já muda tudo. Não esperar nada, expectativas baixas. Por que esperar que alguém com todos os recursos do mundo possa fazer algo bom? Aparentemente, é esperar demais.